Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e das nossas congregações aqui em Mossoró, 3 de Maio, e também as cidades de Patu, Almina Afonso, e Antônio Martins, e da Paraíba, Catolé do Rocha e Marisópolis. Vamos trazer a mensagem para Deus. Ainda estamos concluindo no dia 2 agora de agosto. Nós estamos agora já nos preparando para voltar para o culto presencial, que será também a celebração da Ceia do Senhor, ok? A todos os nossos irmãos. Então vamos começar a exposição da Palavra de Deus para você nesta noite. E eu quero orar com você. Deus e Pai, que a Tua graça bendita ilumine os nossos corações, para que possamos ser instrumento Teu para expor a Tua Palavra para a minha igreja, para o meu povo e também para os que nos ouvem pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Ora, Deus amado, muito obrigado. Nos guia, Senhor, e tudo vamos fazer que possamos falar de Ti, Pai, tão somente. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, nós vamos falar hoje, dando continuidade ao 9º estudo da carta de Colossenses. Vamos pregar a palavra de Deus para você. Olha, eu chamo a sua atenção, importante essa palavra aqui, viu? Muito importante, preceitos e doutrinas dos homens. Veja aí o verso 20, e nós vamos ler agora Colossenses 2, de 20 a 23. Diz assim as Santas Escrituras, Nova Almeida atualizada. Se vocês morreram com Cristo para os rendimentos do mundo, porque se sujeitam às regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrina dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Bem, preceitos e doutrinas dos homens, não o verso 20, mas 22, como nós lemos aqui, é o tema da nossa palavra para você. Eu quero chamar bem a sua atenção. Olha, meus amados, vou trazer 2 introduções para você. A primeira sobre o texto todo lido e outro de cada um dos versos que eu escolhi para compartilhar com vocês, como, por exemplo, nós vamos ver aqui o verso de número 20, o 22 e, por fim, o 23. Então, vamos para a exposição da Palavra de Deus na sua primeira introdução aqui. Olha bem, amados, um salvo que recebeu a fé através do Evangelho da justiça de Deus, se arrependeu, creu e fez a maior declaração. Ele disse: eu creio em Jesus Cristo. Meus amados, pode existir dúvida que ele não seja salvo? Vamos ver isso aqui. O caso de Paulo não, ele não teve dúvida. Um salvo é alguém que passou a ser uma nova criatura, que abre mão da sua vontade. Será que ele é assim? Uma vontade, a vontade dos outros e de outras coisas, com regimentos de sujeições humanas sobre a sua vida, o que você pode fazer ou não, e passa a viver totalmente na vontade de Deus, como disse Paulo. Por isso que Paulo disse assim em Gálatas 2 e 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí, vê o que é ser crente, né? Uma coisa, amados,
que o cristão não deve dar bolas para preceitos humanos. A Bíblia ou as doutrinas humanas que se encontram, amados, com tantos queridos falsos profetas e troca a Bíblia por outros preceitos. A gente vê aí quantos não tem dessa natureza. Tem até livro de morte, tem até missal, tem tanta coisa, né? Infelizmente. Vamos também verificar, amados, a falsa humildade de, entre aspas, cristãos, que se dizem grandes por uma prática de santidade voltada para a demonstração para os outros, aquele santarrão. Olha, vamos para a introdução agora dos versos 20, 22 e 23. O 20, a frase, em primeiro lugar, por que se sujeitam às regras? Os cristãos, amados, entre aspas, que se declaram cristãos e se arvoram em dizer, eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu dou dízimo, eu dou oferta, tudo. Ele sabe se sair como sendo, eu sou um cristão, mas, amados, ele troca, amados, a adoração a Deus, a gratidão a Deus, por outras coisas, amados, por outras coisas, trocam. Por exemplo, que eu vou dar 3 domingos seguidos, ele, né? 3 domingos seguidos, ele vai à igreja. Aí ele diz assim, como eu já fui 3, já posso faltar um. Como que a fé dele fosse administrada por ele, a vontade dele, não a vontade de Deus, amados. E ele diz assim, também ninguém mesmo vai notar, né? 4 domingos eu vou, 3, 1 não vou, não faz mal. Ninguém me vê uma vezinha só, não faz mal. E mais, ele diz, eu não falho com o dízimo. Está lá na lista, lá, viu? No livro, está lá no quadro, meu nome, eu sou dizimista, amados. Bem, amados, o texto sagrado fala destes rendimentos do mundo, até entre aspas foi bom, né? O cara é dizimista, o cara quer que lava a igreja, não sei o que, não sei o que lá, mas não faz as coisas para Deus, mas faz para Ele. Estou falando aqui de crente, né? Certo? Entendeu? Pois bem, amados, que as pessoas se dizem cristãos não para ser grato a Deus, mas para justificar-se com os homens, esse prosseguimento que configura uma pessoa não cristã, as pessoas que barganham. O crente, ele não pode perder tempo, pode jogar a seleção brasileira, você pode ter uma coisa muito importante, mas o mais importante é Deus. O culto é para Deus. Não há como falhar, amado. Só se você estiver prostrado. Aí não pode ir. Em segundo lugar, amado, verso 22, preceitos e doutrina dos homens. A preocupação de Paulo em orientar os colossenses para não dar atenção nem ouvido, amados, para as seitas heréticas que investiram para atrapalhar a jornada da nova igreja de Colossos. São mal é esse povo, certo? E investiram. É sabido que os que dão atenção a esse movimento que existe contra o povo de Deus do passado e agora contra a igreja do Senhor Jesus, amado, que tem a mesma finalidade, amado, obra maligna, obra do diabo, amados, para fazer o quê? Para afastar os incautos da igreja, os crentes, né, que como legume, os crentes fracos que estão ali débeis demais, queridos. Aí o inimigo vem e põe doutrinas aí e afasta, amados. Essa é a única finalidade que o diabo tem
afastar os crentes da participação da igreja, amado, e faz com que eles não sejam verdadeiros cristãos. Aí esses vão mesmo, né? Certo? Muito bem, em terceiro lugar, amados, na introdução, que vamos falar mais tarde sobre esse segundo ponto, agora o terceiro ponto. Falsa humildade e tratamento austero. Amados, não é muito difícil perceber um falso humilde, né, amados, isto é, falso humilde e santarrão, que somente eles são certos e todos os que estão com eles estão errados, eis aí santarrãos, quando se rebela contra a igreja, a primeira coisa que ele diz é assim, eu vou sair da igreja e essa igreja, quando eu sair, vai fechar. Eu já ouvi isso várias vezes ao longo da nossa plantação de igreja. Vem no interior, eu vejo aqui, todo canto. Amados, temos visto isto de várias vezes, destes que povoam as nossas estatísticas de cristão, mas não são, pelo menos diante dos seus testemunhos duvidosos, e o que diz as Escrituras Sagradas. Tem nada a ver esse povo. É preciso saber ter equilíbrio para compreender. Amados, estes santarrãos constroem as suas bases nas coisas que ele contradizem, não tem respeito, não refletem as suas palavras e passam a enganar, amados, nos silêncios cristãos, que não percebe, e a igreja sofre, amados, por causa desse tipo de falsos austeros que estão na igreja. Só eles é quem são mais certos. Então vamos para a nossa mensagem. Em primeiro lugar, o primeiro ponto. Verso de número 20. Porque se sujeitam às regras. Porque se sujeitam às regras. É o que diz o primeiro ponto, amados. Na fé cristã, meus amados, não existe margem para ser cristão apenas que diz assim, eu creio. Tem muitos que dizem assim, né? As coisas vão muito mais além do que isso, meus irmãos. A menos que os líderes, sem estudar as Sagradas Escrituras, não estuda o texto e passa para os que creem em sua profissão de fé, que é ampla, amado, em ensinar o significado da fé e também da prática da fé cristã, amados. Por essa razão, lamentamos os que demonstram ser cristãos, mas na prática agem como se não fossem, que diz amar o próximo, mas não prova este amor. Mas ser cristão é amar a Deus, amado, de todo o coração, obedecê-lo, entregar sua vida, a sua vontade, para que Deus haja nele. Esse é um verdadeiro cristão que faz a vontade de Deus e não a vontade dele. Meus queridos, as pessoas ignoram o que significa ser cristão e agem, amados, como se soubesse dizer, hoje eu li a Bíblia, eu orei, eu fui à igreja, fiz a minha parte e estou quites, além de tratei apenas de duas coisas. Olha, meus irmãos, tem esse tipo de crente, eu estou quites, eu já fiz minha parte, como se ele estivesse devendo alguma coisa. Queridos irmãos, ser cristão é algo muito diferente dessas coisas. Não é assim, queridos. Que age o verdadeiro cristão, quando ele ora, quando lê a Bíblia, ele vai para a igreja, ele não está pagando nada, ele não está, meus amados, se agradando do bem que faz. Preste bem atenção, meus amados. Como diz o texto que nós lemos, vou ler o 20, o 20, que diz assim, olha, se vocês morreram com Cristo para o redimento do mundo, morreu para o redimento do mundo,
morreu para a carne, morreu para o mundo, morreu para as coisas que o mundo oferece. E mais diz mais o texto, porque se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo. É assim que muitos fazem e agem dentro da igreja. Amados, você não pode mais fazer a sua vontade. Né? O que é a vontade é eu. Né? Não pode, mas você precisa fazer a vontade do que diz o texto sagrado. Se vocês morreram para o mundo, vocês têm que fazer a vontade de Deus, irmão. Não podem mais agir deste modo, amados, da sua vontade, mas orar, ler a Bíblia, ir à igreja, para você adorar e agradecer a Deus e não pagar nada. É isso que você precisa fazer. O que são estas regras que se encontram no texto que lemos? Não toque nisto, não toque, não coma disso, não pegue naquilo. Diz aí no verso 21, que também não lemos. Não existe proibições para comer de tudo que Deus fez para a humanidade. Carnes, legumes e tantas coisas maravilhosas que Deus fez, amados. Como alguém que é salvo em Jesus Cristo e ainda dá lugar a si próprio e aos outros. Ora não pode fazer isso, ora não pode fazer aquilo. O salvo verdadeiro saberá discernir o que pode ou não pode, amados, fazer de acordo com a sua consciência para as coisas secundárias desta vida, para a segunda causa, para, amados, as não essenciais da vida. Nós precisamos definir. É nós que temos que tomar essa decisão. Você não pode pedir a Deus assim. Você tem que decidir pela sua consciência que você deve comer ou não deve comer isso. Ah, Deus, eu posso comer a carninha de porco, eu posso comer uma carninha de peixe. Ah, meu irmão. Isso aí é secundário. É com você. Tá certo? É com você. E você precisa entender. As proibições de sim. Vamos lá. 3 e de não 7. Está tudo lá nos 10 mandamentos, né? 3 falam de sim. Honrar pai e mãe, adorar a Deus, etc. E 7 de não matarás, não, são 7, por último, 10º, né? Não fazer acepção de pessoa, etc. Entendeu, irmão? Então isso é muito importante, meus amados, né? Os cristãos precisam observar, queridos, e ser um cristão que sabe tratar das coisas essenciais da fé, as coisas prioritárias da vida cristã, as essenciais que precisa ser cultivada, a vida de fé, amados. Isso é com o cristão, é com a Bíblia. E Deus, é sua fé com o Senhor. Aí é outra coisa, não é as secundárias, mas é as prioritárias, essenciais. Meus amados, em segundo lugar, amados, o verso 22, preceitos e doutrina dos homens. As seitas heréticas são, amados, cegos, conduzindo cegos, e como diz o ditado popular, os dois cairão no abismo. Isso é verdade, amados. Eles podem falar de Deus, invocar anjos ou quaisquer seres, essas seitas heréticas, seres espirituais ou figuras, gurus, ídolos humanos, mas, amados, mas de nada vai adiantar, de nada vai adiantar. No ditado popular, que eu já citei para vocês, essas seitas vão para o fim. Meus queridos amados, o que acontece com as seitas heréticas de anjos, de figuras espirituais,
que formam planos humanos para se opor ao plano espiritual de Deus, para alcançar os pecadores. Quem já viu isso? As seitas aí nem reconhecem Jesus como Deus e quer ganhar as pessoas para Deus. Para lá, rapaz. O judaísmo, os movimentos aí heréticos, olha, meus amados, estão vendo as seitas heréticas dos nossos dias que dão ênfase às coisas não essenciais, às coisas secundárias, amados, da vida. Elas operam milagres e enganam muitos, e se manterem firmes aí na fé dos milagres, e sem eles não há como viver, vive só do milagre. Só prega o milagre, só prega prosperidade, só prega idolatria. Certa vez uma irmã relapsa que não vivia a verdadeira fé cristã, vinha pouco à igreja, mas um dia ela disse a mim: pastor, a sua igreja que eu estou frequentando é muito boa, fala palavras bonitas de que é muito bom, do que é muito bom, eu gosto, né? Mas eu quero saciar minha vontade de ir para uma igreja onde eu vejo as pessoas recebendo visões, profecias, curas, muita alegria no povo, tantas glórias a Deus, tanto aleluia. Eu quero isso aí, pastor. Em poucas palavras, expliquei e disse à irmã: já que você não frequenta a igreja normalmente, não era um crente entre aspas, não convive na igreja normalmente, eu queria dizer para você, não chegou você a conhecer a sua doutrina. Como é que você vai dizer um negócio desse? O que é ser convertido, você não sabe o que é. E eu comecei a conversar com ela que as visões, profecias estão na Bíblia, dizendo para ela que você ainda não procurou conhecer, e os milagres sempre aconteceram aqui na nossa igreja. Você sabe, você conheceu alguns nas reuniões de oração, e muitos foram curados, e quanta alegria, amado irmão, você não viu não isso aí? Você não percebe as alegrias que nós cantamos, os hinos da igreja. Você não cantava não com alegria? Você não percebia? O seu pastor aí, que prega assim, num tom de uma oitava para lá, nunca viu a alegria do seu pastor? Porque até a minha esposa chega para mim e diz: você está gritando demais, falando alto demais, e fez severas recomendações para mim, amados, e tudo bem. Eu queria dizer para você, aquela mulher demorou, foi para outra igreja, depois voltou e disse: tem tanta coisa da carne, né? Eu digo: é da carne, são as coisas secundárias, é da carne mesmo. É desse jeito, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus existe. A igreja do Senhor Jesus existe uma necessidade, e a mesma necessidade dos colossenses, de ser orientado no estudo da palavra de Deus para as almas, as que estão no mundo, que são os alvos da igreja, e as que vivem na igreja e não foram esclarecidos sobre a verdadeira vida cristã, amados, como fala a palavra de Deus, e nós falamos aqui. Os ensinos das seitas heréticas têm a finalidade de jogar os pecadores na morte eterna, amados, na morte eterna. E a igreja tem muita responsabilidade para enfrentar essas seitas heréticas. Eu estou lançando a segunda edição no livro Seitas Heréticas como ferramenta para as nossas igrejas do Projeto Monsertão, em especial para aquelas que são assediadas por seitas heréticas, é o que tem no interior. Em terceiro lugar, amados,
falsa humildade e tratamento austero. Verso de número 23. A cara pálida dos falsos cristãos destacados aos Colossenses por Paulo estão todos hoje também fazendo parte da igreja e agem do mesmo jeitinho daqueles lá de Colossenses. Falsa humildade pode ser descoberta antes, quando eles dão, amados, pistas com o seu comportamento rastreado ou manifesto por eles em determinados momentos da sua vida. Amado, uma fase vinha sempre à tona, amados. Eles darão sempre com os burros na água, como aconteceu com os colossenses, daqueles que foram exortados e deixados à igreja suas falsas heresias, foram todos pegar o beco, e assim é que eu vejo muitos pegando beco aqui também, né? O cuidado de Paulo para os colossenses era para eles não ir na conversa dos falsos heréticos vestidos de falsa humildade que voaram nos ventos da doutrina. Falsos humildes podem impressionar que são santarrões, como diz o texto, que tem tratamento austero. Santarrões, desse jeito aí, não é um crentão assim, né? Melhor do que só ele que está certo, ninguém mais. Que só ele é sábio e só ele deslancha no culto voluntário quando tem oportunidade. Ele é quem deslancha para orar, está sempre com a espada da língua afiada. Eu tenho visto muito isso aí, para expressar o julgamento de Deus nas pessoas, e diz, usando sempre a língua expressão, né? Há pessoas aqui que não têm testemunho, que não são dizimistas, que não enxergam a moralidade, e tantos outros jargões da oportunidade. São os falsos crentes, os falsos humildes, que povoam as nossas igrejas. Amados, para uma coisa, para Deus, e eles passam para eles mesmos, não para Deus. Essas pessoas são tão falsas que, mesmo que elas sejam, como de Colossos, né, sejam exortadas do seu erro, elas não se enxergam, não se emendam, amados, não reconhecem seus erros, mas vê todos os defeitos dos que os outros têm ao seu redor. Ele vê em todo mundo, não vê a trave que está no olho dele, mas vê um ciscozinho no olhozinho daquele irmão. Olha, amados, Paulo foi sábio em sua carta aos Colossenses para dizer para eles: a falsa humildade pode ter sua chance no culto e nas oportunidades. Mas vamos verificar, rastreando a sua vida, os pulos que ele tem dado por aí afora, verdadeiras falsidades de humildade, amados, que facilmente nos deparamos com essa realidade, com esses tipos de pessoas. Pois, amados, no frigir dos ovos, os falsos humildes se satisfazem na carne, na sua vontade, seu desejo. Amados, às vezes as pessoas falsas, humildes, têm uma cara lisa e dificilmente as pessoas podem enxergar algumas coisas. Amados, é necessário deixar que a sua real manifestação venha à tona, para que ele descubra quem ele é. Essa era a recomendação de Paulo para os Colossenses e também para a igreja dos nossos dias de hoje. E eu quero concluir com 3 pontos para você. Em primeiro lugar, os cristãos que estão seguros e são verdadeiros crentes não devem, em hipótese alguma, em hipótese nenhuma, se submeter, amados,
aos motivos humanos de fazer algo para Deus, como, amados, se não fosse para se agradar. Amados, o que os cristãos devem fazer para Deus? O reconhecimento de um Deus que precisa ser reconhecido, precisa ser adorado, engrandecido e agradecido a Deus por tudo que Ele fez e que Ele faz pela vida de cada um. Em segundo lugar, amados, por isso que o texto diz, porque se sujeitam às regras. Em segundo lugar, amados, um cristão que tem o conhecimento da fé e dos seus ensinos não deve dar lugar a coisa alguma, a seita herética nenhuma, a esse tipo de pessoas que querem conviver com a igreja. Por isso que Paulo disse, esses que exercitam os preceitos e doutrinas, amados, dos homens. Meus queridos, e por último, em terceiro lugar, amados, em terceiro lugar, meus queridos, uma coisa que o cristão deve estar muito atento na vida da igreja é a avaliação das pessoas que frequentam a igreja, pois, amados, nem todos são salvos verdadeiros e pode se livrar, amados, da falsa humildade e do tratamento austero. Eu quero concluir a nossa palavra, viu, Dedé, com aquela ilustraçãozinha que se adapta aqui para o último ponto, que fala sobre falsa humildade e tratamento austero. Pessoas hipócritas, né? Veja bem, um casal entra numa lanchonete e pede 2 sanduíches para a viagem. Mais tarde, ao parar para comer, quando abrem, percebeu que o dono da lanchonete, ao invés de dar os 2 sanduíches, deu 2 bolsinhas com todo o dinheiro que ele tinha apurado. Então ele voltou, né, para a lanchonete e disse, olha, meu amigo, aqui está todo o seu dinheiro, você, em vez de me dar os pacotes com pão, com lanche, me deu as suas bolsas de dinheiro. Amados, o homem disse, muito obrigado, meus amigos. Hoje em dia são poucas pessoas honestas como vocês. Muito obrigado. Tenho um amigo repórter e vou ligar para ele agora mesmo, pedir que ele venha para entrevistá-lo e fazer uma reportagem sobre vocês. Aí o homem insistiu, não, nós não queremos que vocês sejam repórter nenhum aqui da televisão para filmar nós. Não, mas vocês fizeram um ato muito bonito para servir de exemplo para outras pessoas e são um bom testemunho de pessoas honestas. E esse momento, então, aquele casal disse, olha, eu não posso ficar aqui, muito obrigado. E as pessoas que estavam ali conheciam ele. E aí disseram assim, sabe por que ele não quis ficar aqui? Porque ele ia ser filmado com a mulher. E essa mulher que ele está com ela não é a dele. É uma prostituta. Meus irmãos, as pessoas, amados, fazem coisas boas, mas são hipócritas. As pessoas estão na igreja até fazendo ali algumas coisas, mas são hipócritas. Porque na hora do pega para capar, elas pulam fora. Por isso que a palavra de Deus nos adverte. Ai de vós, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcro caiados. É isso aí. Está lá na Bíblia Sagrada, em Mateus 23, 27. Olha, que Deus te abençoe e que essa palavra encha o seu coração. Amém?